Número 3. Steven Spina. Mamaroneck é uma cidade de cerca de 19 mil habitantes às margens do Estreito de Long Island. É uma cidade pitoresca que se autodenomina uma vila acolhedora. Um dos moradores era Steven Spina, de 36 anos. Steven cresceu na cidade. Ele era um pai dedicado à filha de 12 anos, Skyler Spina. Steven e a mãe de Skyler não estavam juntos. Steven também amava beisebol, e seu time favorito era o New York Yankees. Todo ano ele levava Skyler ao jogo de estreia em casa dos Yankees. No seu tempo livre, Steven era árbitro da Liga Infantil. Por 12 anos, ele trabalhou como carteiro. Na manhã de 17 de setembro de 2007, Steven estava sozinho em seu apartamento. Era sua folga nos Correios. Steven às vezes trabalhava em horários alternativos, com fins de semana de trabalho e folga na segunda-feira. Sua namorada, Tammy Acevedo, passou a noite lá, mas foi embora de manhã. Eles planejavam se encontrar para almoçar naquele dia. Cerca de 9h30 da manhã, um vizinho viu Steven ir ao carro. Mais tarde, naquela manhã, a namorada de Steven, Tammy, não conseguiu falar com ele. Ela foi ao apartamento dele e o achou trancado. Ela pediu para o zelador abrir a porta para ela. Steven Spina, de 36 anos, estava deitado em uma poça de sangue na sala de estar. Ele foi esfaqueado diversas vezes. A polícia não informou quantas vezes ou com o que ele foi esfaqueado. No entanto, o ex-detetive principal afirmou que o número de ferimentos era excessivo. A arma do crime nunca foi encontrada. Steven tinha ferimentos de defesa e estava claro que ele lutou com seu assassino antes de sucumbir a eles. Não havia sinais de arrombamento ou entrada forçada. Nada parecia ter sido roubado. Steven morava em uma parte movimentada da cidade e ninguém viu ou ouviu nada incomum. A polícia também não encontrou nenhuma filmagem relevante de CFTV. A polícia achava que Steven conhecia seu assassino. Como não havia sinais de que alguém forçou a entrada ou arrombou a porta, então Steven provavelmente permitiu que a pessoa entrasse. Talvez, ao ir ao carro naquela manhã, ele tenha encontrado seu assassino e voltado juntos para o apartamento. Acredita-se que o assassino conhecia a rotina de Steven e sabia que ele folgava às segundas-feiras. A polícia achava que um antigo interesse amoroso poderia tê-lo matado. Steven e Tammy tinham um relacionamento instável e Steven saía com outras pessoas. No entanto, a maioria dos relacionamentos dele terminou de forma amigável e não parece que nenhuma das mulheres guardava rancor. A polícia considera a possibilidade de que ele foi morto por seu trabalho como árbitro, mas a maioria o considerava justo e ele se dava bem com as crianças. Ele frequentemente dava dicas para eles. Também não parecia que Steven tinha um lado sombrio que levou ao seu assassinato. Ele era chamado de tranquilo e frequentemente ia à igreja. No entanto, parecia que nem todos estavam contentes com Steven. Um mês antes de ser morto a facadas, cortaram os pneus do carro dele. Na época, o carro dele ficava estacionado em frente ao apartamento. Steven relatou o incidente à polícia, que lhe perguntou quem ele suspeitava. Ele deu o nome de algumas pessoas. Ele suspeitava que o responsável fosse um funcionário do Departamento de Obras Públicas com quem discutira recentemente. O homem se irritou ao ver Steven falando com sua namorada. A polícia investigou o funcionário do Departamento de Obras Públicas, mas ele não foi acusado. Foi descoberto que o carro de Tammy também foi vandalizado várias vezes. Uma vez, a janela do carro de Tammy foi quebrada. Em outra ocasião, alguém jogou ácido no carro e estragou a pintura. Pelo menos uma vez, deixaram um bilhete ameaçador. Em uma entrevista em 2026 para a CBS New York, o ex-investigador principal do caso, David Castorella,
disse que não acha que o vandalismo no carro esteja relacionado. No entanto, ele não explicou se havia 2 vândalos ou se o vandalismo não tinha relação com o assassinato. A polícia teve várias pessoas de interesse e nenhuma delas foi descartada. Isso inclui a namorada de Steven na época do assassinato, Tammy Acevedo. Steven e Tammy estavam namorando entre idas e vindas há cerca de 2 anos e meio. Ela cooperou com os investigadores no início, mas, após algumas semanas, solicitou privacidade. Ela achava que os comentários sobre o caso causavam problemas. Em uma entrevista ao The Journal News, Tammy disse, abre aspas, "Esta é uma investigação em andamento. E, infelizmente, graças a tudo o que foi dito e a todos os rumores e mentiras que foram criados, o assassino de Steven está ficando cada vez mais distante de nós." Fecha aspas. Tammy também disse que o assassinato foi incrivelmente difícil para ela. O ex-detetive-chefe David Castorella acredita que um amante desprezado enviou alguém ao apartamento de Steven para matá-lo. No entanto, ele nunca encontrou provas suficientes para acusar ninguém. Skyler Spina, filha de Steven, é profundamente marcada pelo assassinato não solucionado do pai. Ela se incomoda porque o assassino ainda pode estar solto e ser qualquer um. Em uma entrevista em 2017, 10 anos após o assassinato, Skyler, de 22 anos, disse, abre aspas, "Como eu não sei quem é, essa pessoa literalmente pode estar ao meu redor a qualquer momento, e eu não saberia. É um sentimento tão assustador." Fecha aspas. Atualmente, há uma recompensa de $40 mil por informações que levem à prisão e condenação. Já se passaram quase 19 anos desde o assassinato de Steven Spina, de 36 anos, e o caso é considerado sem solução. Número 2. Phyllis O'Brien Carson. No outono de 1970, Phyllis O'Brien Carson, de 32 anos, morava na histórica cidade de French Camp, Califórnia. French Camp foi fundada em 1832 como acampamento de caçadores da Companhia da Baía de Hudson. Em 1970, French Camp tinha uma população de cerca de 1.600 habitantes. Phyllis O'Brien Carson nasceu em Stephenville, Terra Nova, Canadá. Ela conheceu Edward, piloto da Força Aérea Americana, que se tornou seu marido quando ele estava lotado em Stephenville. Após o casamento, mudaram-se para French Camp e tiveram 4 filhos. Em outubro de 1970, a irmã de Phyllis e seu namorado estavam de visita. No dia 27 de outubro, Phyllis, sua irmã e o namorado da irmã foram a uma taverna popular em French Camp, o Francis Truck Stop. O marido de Phyllis, Edward, estava em uma viagem de barco. Por volta das 10h30, a irmã de Phyllis e seu namorado decidiram encerrar a noite. No entanto, Phyllis não estava pronta para ir para casa. Phyllis ligou para casa e falou com seu filho mais velho, que cuidava das crianças. Ela disse que voltaria de carona com uma amiga. Tragicamente, ela não chegou em casa e foi dada como desaparecida. 3 semanas depois, em 7 de novembro de 1970, caçadores de fazão acharam o corpo de Phyllis O'Brien Carson, de 32 anos, em uma vala a poucos quilômetros do bar. O corpo havia sido exposto às intempéries e estava em avançado estado de decomposição. A causa da morte não pôde ser determinada. Parecia que ela estava vestindo a maior parte de suas roupas, mas elas também estavam deterioradas. Não era possível afirmar se ela sofreu abuso sexual. A polícia não achava que fosse um roubo, porque ela ainda estava com sua aliança de casamento. A polícia logo descartou o marido de Phyllis como suspeito. Ele tinha um álibi e cooperou com os investigadores. Na noite em que Phyllis desapareceu, ela, sua irmã e o namorado da irmã passaram um tempo com um homem no bar. Quando Phyllis ligou para casa, ela disse que ia pegar uma carona para casa com um amigo. No entanto, ela não identificou o amigo.
Apesar de conviverem com ele, a irmã de Phyllis e o namorado não deram uma descrição detalhada do homem. Ninguém mais no bar conseguiu descrevê-lo em detalhes. O que se sabe é que ele mancava ao andar e falava com um sotaque do sul. Ele estava usando um uniforme verde, que foi descrito como parecido com o que um frentista usaria. Antes de sair do bar com Phyllis, ele comprou 2 pacotes de 6 cervejas. Eles entraram no carro dele e seguiram para o norte. Infelizmente, o caso esfriou rapidamente. Depois disso, a família de Phyllis não falava sobre sua morte porque era doloroso demais para muitos deles. Melissa Carson tinha 8 anos quando sua mãe foi morta. Ela sabia que a mãe havia morrido, mas não que fora assassinada. Quando Melissa tinha 18 anos, ela foi ao Instituto Médico Legal e revisou o relatório da mãe. Mesmo assim, ela achou perturbador demais e não conseguiu terminar a leitura. Quando ela tinha 32 anos, voltou ao escritório do legista e terminou de ler o relatório. Ela criou uma página no Facebook para buscar informações sobre o caso. Melissa até pegou um recorte de jornal e foi de porta em porta em French Camp pedindo informações. Ela pressionou o governo por ajuda e, em 2016, o gabinete do governador da Califórnia ofereceu uma recompensa de $50 mil por informações. French Camp foi descrita como uma comunidade muito unida, mas ninguém supostamente conhecia o homem no bar, que Phyllis descreveu como um amigo. Porém, o bar que ela visitou naquela noite também era um ponto de parada de caminhoneiros. Então, caminhoneiros de várias partes da América do Norte iam e vinham pela região. Também havia obras na região, e uma nova rodovia estava sendo construída. As pessoas que trabalhavam nesses projetos frequentemente vinham de diferentes regiões. Alguns eram pessoas de passagem e não teria sido suspeito se tivessem deixado a região logo após o assassinato. Em 2015, 50 anos após o assassinato, o departamento do xerife oficialmente encerrou o caso sem resolvê-lo. Eles disseram que não tem pistas viáveis e que a maioria das testemunhas está morta. Em 2022, a família de Phyllis solicitou que as evidências fossem testadas para DNA e que fosse realizada genealogia genética no perfil. O escritório do xerife afirmou que não há evidências adequadas para testes. Sem novas informações, é improvável que o assassinato de Phyllis O'Brien Carson seja resolvido. No entanto, depois de 55 anos, sua família ainda espera obter algum desfecho. Número 1. Brian Rhine. Geraldine, Montana, é uma pequena cidade localizada no centro-norte de Montana, próxima às montanhas Highwood e a leste de Great Falls. Em 1996, sua população era de aproximadamente 250 habitantes, refletindo seu caráter tranquilo e rural. Um dos moradores da cidade era Brian Rhine, de 31 anos. Brian nasceu no dia de São Valentim, de 1965, em Rocky Ford, Colorado. Quando estava em idade escolar, sua família, com 2 irmãs mais novas, mudou-se para o Kansas. Depois do ensino médio, ele frequentou a Universidade Estadual do Kansas. Ele continuou seus estudos e obteve seu doutorado em medicina veterinária. Em 1994, ele se mudou para Geraldine e abriu a Prairie's Edge Veterinarian Services com uma de suas irmãs. Brian morava sozinho em um trailer em Geraldine. A casa ficava em um terreno pertencente a uma secretária e ao marido dela. No domingo, 14 de julho de 1994, a secretária de Brian e o marido dela foram até a casa dele. Na cozinha, encontraram o corpo de Brian Rhine, de 31 anos sem vida. Ela ligou para o departamento do xerife e disse que Brian estava morto e que ele tinha feito aquilo consigo mesmo. Os policiais do xerife chegaram à casa. Um revólver calibre .357 Magnum estava no chão, ao lado da mão esquerda dele. Entre a cabeça dele e a parede estava o fone do telefone dele.
Inicialmente, os policiais inexperientes do xerife também acreditaram que Brian tinha feito isso de propósito consigo mesmo. Então eles limparam o sangue do chão. Depois, jogaram fora as toalhas ensanguentadas. Eles também jogaram o fone do telefone no lixo. Eles não isolaram a propriedade como cena de crime e não verificaram impressões digitais ou outras evidências forenses. Na manhã seguinte, foi realizada uma autópsia e ficou claro para o patologista que Brian Rhine, de 31 anos, havia sido assassinado. Brian havia sido baleado 3 vezes, 2 vezes no antebraço e um tiro fatal no peito. Também havia sinais de luta. A camisa dele estava rasgada, seu olho direito estava inchado e seu nariz estava cortado. Agentes do Departamento de Investigação Criminal de Montana foram designados para investigar o caso. Ao chegarem, notaram que a cena do crime já estava destruída. Foi o primeiro assassinato na região em 15 anos, e os policiais do xerife eram inexperientes em investigação criminal. As toalhas usadas para limpar o sangue e o fone descartados nunca foram recuperados. Os agentes vasculharam a propriedade. Na porta dos fundos, eles encontraram gotas de sangue. Um agente do xerife informou que uma sapatilha aquática foi achada no degrau dos fundos. A outra sapatilha aquática estava no pé de Brian. Os agentes acreditam que o assassino veio até a porta dos fundos de Brian. Houve uma luta na porta e Brian foi baleado 2 vezes. Brian recuou para a cozinha para pegar o telefone e foi baleado novamente no peito. O assassino então largou a arma do crime, que era a arma do Brian, ao lado da mão dele. Uma das perguntas era: como o assassino conseguiu a arma do Brian? Uma teoria sugere que Brian foi até a porta armado, lutou e o assassino tomou sua arma durante o confronto. O crime não parecia um assalto frustrado, mas a irmã do Brian notou que o coldre de couro da arma dele estava faltando na cena. Era um que ele fez especificamente para a arma e normalmente mantinha a arma no coldre. A propriedade foi vasculhada e o coldre da arma achado em um mato alto, a 25 metros da porta dos fundos. A polícia concluiu que o assassino roubou a arma antes e a levou naquela noite para matar Brian. O patologista não conseguiu determinar a hora da morte porque havia muitas variáveis. Ele acreditava que Brian foi morto entre 24 e 36 horas antes, ou seja, na noite de sexta-feira, 12 de julho, ou em algum momento no sábado, 13 de julho. Os investigadores reconstruíram os últimos dias de Brian Rhine. Em 10 de junho de 1992, Brian foi a Bozeman, Montana, para uma conferência. Ele retornou para Geraldine na sexta, 12 de junho. Ele foi visto em um restaurante local por 2 homens que o conheciam e conversaram brevemente. Ambos os homens disseram que ele comeu bife no jantar. Quando Brian foi assassinado, namorava Annie Wishman, de 21 anos. Wishman contou que ele e Brian falaram ao telefone desde as 10h15 da noite. Na sexta-feira, 12 de julho. Às 10h40 da noite, ele disse que precisava ir e desligou antes que ela se despedisse. Anne Wishman também deu à polícia o primeiro suspeito. Ela disse que seu ex-namorado, Tom Turcheski, de 23 anos, vinha perseguindo e assediando elas há meses. Wishman explicou que ela e Turcheski tinham sido namorados no ensino médio e 2 meses antes estavam morando juntos. Depois, ela conheceu Brian em um bar e se apaixonou por ele. Ela planejava deixar Turcheski para ficar com Brian. Um dia antes do término, Brian ligou para o apartamento deles enquanto eles estavam fora e deixou uma mensagem na secretária eletrônica. Turcheski ouviu a mensagem e ficou completamente fora de si. Wishman informou que o relacionamento terminou e ela se mudou para a casa da família em Great Falls, Montana, a cerca de 60 milhas de Geraldine. Turcheski não lidou bem com o término e seu comportamento depois disso foi perturbador.
Wishman afirmou que ela e Brian passaram a receber ligações em que a pessoa desligava. Wishman relatou ter recebido uma dessas ligações na noite de sexta-feira, antes de falar com Brian. Numa noite, Turcheski invadiu a casa de Wishman enquanto sua família estava fora. Ela leu seu diário, onde escreveu que encontrou o homem dos sonhos. Turcheski citou essa parte do diário para ela. Jogaram uma pedra pela janela do consultório veterinário do Brian. Após discutir com Turcheski à noite, ela foi à casa do Brian. No meio da noite, Turcheski entrou na casa do Brian e perguntou ao Brian quais eram suas intenções. Wishman disse que 10 dias antes do assassinato, Turcheski foi até a casa do Brian tarde da noite. Ele disse ao Brian que estava com problemas no carro e pediu para usar o telefone dele. Brian deixou ele entrar e foi dormir. A polícia então entrevistou Tom Turcheski. Ele admitiu que amava Wishman e que não lidou bem com o término. Ele admitiu que ligava e desligava o telefone. Ele admitiu ter ligado para Brian às 21h45 na noite em que ele morreu. Ele disse que estava planejando pedir desculpas e esclarecer as coisas, mas desistiu e desligou imediatamente quando Brian atendeu o telefone. Yershesky negou ter ido à casa de Ryan 10 dias antes do assassinato e dito que tinha problemas no carro. A polícia perguntou a Yershesky seu álibi para sexta-noite e sábado. Ele não tinha um para sexta-feira, mas tinha para sábado. Ele contou que machucou as costas na sexta ao cair de uma caminhonete e procurou o hospital no sábado para tratamento. A polícia estava desconfiada de Yershesky, mas não tinha provas. Eles falaram com vizinhos de Brian Ryan. Uma pessoa que morava a cerca de 1,5 km disse que viu um quadriciclo escuro indo à casa de Brian Ryan naquele fim de semana, e depois ouviu 2 barulhos altos. No entanto, ele não conseguiu ver direito o motorista e não se lembrava em que dia viu o quadriciclo. A polícia observou que Yershesky tinha um quadriciclo verde e preto. 10 dias após o assassinato, a polícia levou a cadela farejadora Calamity Jane ao local do crime. Calamity Jane cheirou o chapéu de Yershesky. A cadela entrou no trailer, saiu pela porta dos fundos e caminhou até o capim alto onde o coldre foi encontrado. Mesmo assim, isso não foi considerado prova suficiente. Outro problema era que Yershesky não era o único suspeito. Larry Hagenbusch era outra pessoa de interesse. Hagenbusch era amigo próximo de Ryan, que ele conhecia do Kansas. Hagenbusch convenceu Ryan a mudar para a região de Geraldine. Na época do assassinato, a vida de Hagenbusch estava em declínio. A esposa dele estava deixando El e ele bebia muito. Um mês antes do assassinato de Ryan, ele tentou se matar com drogas roubadas da clínica veterinária de Ryan. Pouco antes do assassinato, Hagenbusch supostamente estava falando mal de Ryan em um bar local. A polícia interrogou Larry Hagenbusch. Ele negou ter matado seu amigo. Ele também disse que não tinha falado mal dele. Hagenbusch foi perguntado se tinha álibi para sexta e sábado. Ele tinha um álibi para sexta-feira, que a polícia conseguiu confirmar, mas não para sábado. A polícia continuou investigando Hagenbusch. Eles descobriram que ele estava fazendo acompanhamento com um terapeuta na época. Na manhã de domingo, antes de encontrarem o corpo de Ryan, Hagenbusch chorou no saguão do consultório do terapeuta. Na segunda-feira, ele conversou com uma mulher e contou a ela detalhes sobre o assassinato que não haviam sido divulgados ao público. Ele afirmou que Ryan foi morto com sua própria arma e encontrado de costas. Porém, a polícia não conseguiu descobrir por que Hagenbusch queria matar o amigo. Não havia provas de que mataram Ryan. Já se passaram 18 meses e ninguém foi preso. Então, do nada, Tom Yershesky entrou em contato com os investigadores.
Ele confessou que não tinha sido totalmente honesto quando foi entrevistado. Ele confessou que, 10 noites antes do crime, foi à casa de Ryan fingindo ter problemas no carro. Ryan o deixou entrar em sua casa. Jercheski explicou que suas impressões digitais poderiam estar na casa, especialmente no telefone. As digitais dele poderiam estar no telefone, mas o aparelho foi descartado antes de ser analisado em busca de impressões digitais. Para os investigadores, a ligação confirmou que Jercheski era o assassino. Ele estava mudando sua história para dar uma explicação plausível de por que suas impressões digitais poderiam ser encontradas na cena do crime. Então, em maio de 1998, Jercheski foi preso por assassinato. Não havia nenhuma evidência física contra ele. A principal evidência era seu comportamento após o término e nos dias antes do assassinato. Também havia o cão farejador que encontrou o cheiro dele, levando do trailer até o local onde o coldre foi encontrado. Quase 5 meses depois, em outubro de 1998, ocorreu uma reviravolta surpreendente no caso. O juiz considerou a prova do rastreamento do cão inadmissível. Descobriu-se que nem o cão nem o condutor eram certificados. Jercheski já tinha admitido estar na casa de Ryan, por isso talvez o cheiro dele estivesse lá. Depois disso, as acusações contra Jercheski foram retiradas, mas podiam ser apresentadas de novo? Com a retirada das acusações, o caso esfriou. Após as acusações serem retiradas, Jercheski decidiu se mudar para Dakota do Sul. Ele se estabeleceu lá. Ele se casou e teve 2 filhos. Então, em 2013, o gabinete do procurador-geral de Montana passou a ter um novo promotor-chefe. Ele achava que havia provas para condenar Tom Jercheski. Então, em fevereiro de 2014, quase 17 anos após o assassinato, Tom Jercheski foi preso pela segunda vez. Jercheski, de 42 anos, foi julgado em setembro de 2015. A promotoria alegou que Jercheski ficou furioso porque Amy Wishman o deixou por Brian Ryan. O comportamento de Jercheski após Wishman terminar com ele foi perturbador e bizarro. Ele perseguiu e assediou Wishman e Ryan por semanas. Anne Wishman relatou que após o assassinato, Jercheski ainda tentou convencê-la a voltar. A promotoria alegou que, enquanto Ryan estava fora na convenção, Jercheski invadiu a casa de Ryan e roubou sua arma. Ryan raramente trancava as portas. Na noite do assassinato, Jercheski ligou para Ryan, e quando Ryan atendeu, Jercheski desligou. A promotoria alegou que Jercheski fez isso para ter certeza de que Ryan estava em casa. Naquela noite, quase no mesmo horário da ligação para Ryan, Anne Wishman também recebeu uma ligação em que a pessoa do outro lado também desligou. A promotoria disse que Jercheski fez isso para ter certeza de que ela estava em casa. Jercheski então foi com seu quadriciclo até perto da casa de Ryan. Ele jogou o coldre da arma na grama alta. Ryan estava falando ao telefone com Anne Wishman e então viu ou ouviu Jercheski do lado de fora. Ryan encerrou a ligação, saiu pela porta dos fundos e viu que Jercheski estava com a arma. Houve uma luta na porta e Ryan levou 2 tiros no braço. Ele tentou pegar o telefone para pedir ajuda. Jercheski então disparou um 3º tiro em seu peito. A promotoria destacou que Jercheski não tinha álibi para a noite de sexta-feira. No dia seguinte, ele procurou ajuda no hospital após machucar as costas. Jercheski disse que se feriu ao cair de uma caminhonete, mas a promotoria afirma que ele machucou as costas ao assassinar Ryan ou logo após. Por exemplo, ele pode ter se machucado ao fugir de quadriciclo. Eles também alegaram que Jercheski mudou sua versão sobre ter estado ou não na casa de Ryan. Ao ser questionado, ele negou ter estado na casa. Então, 18 meses depois, ele admitiu que realmente entrou na casa e que suas impressões digitais poderiam estar no telefone. A defesa disse que não havia provas para comprovar nada disso.
Eles reconheceram que Gershansky exagerou depois de ter sido deixado por outra pessoa. As ações dele foram estúpidas e imaturas, mas isso não prova que ele matou Ryan. As impressões digitais e o DNA de Gershansky não foram encontrados dentro ou ao redor da propriedade de Ryan. Nenhuma impressão digital foi encontrada na arma. Um grande problema no caso foi que os patologistas não conseguiram determinar a hora da morte. Sabe-se que Ryan foi morto após desligar o telefone com Ann Wishman por volta das 22h40 de sexta-feira. Após isso, ninguém o viu ou falou com ele no sábado. O corpo de Ryan foi achado no domingo. A promotoria argumentou que Ryan desligou abruptamente porque sabia que Gershansky estava lá. A defesa afirmou que Ryan morreu no sábado e apresentou provas disso. Eram os conteúdos do estômago de Ryan. 2 homens que conheciam Ryan disseram que o viram às 19 horas comendo bife em um restaurante local na sexta-feira. O patologista não achou vestígios de bife no estômago dele. Se ele tivesse comido bife de 3h30 a 4 horas antes de morrer, haveria bife no estômago. No estômago dele havia vestígios de ovos mexidos, pimentões e tomates. O patologista testemunhou que levaria 9 horas para o bife ser totalmente digerido. Ele comeu ovos mexidos, pimentões e tomates 2 horas antes de morrer. Isso indica que ele foi morto na manhã de sábado, após o café. Outro problema era o cachorro de Ryan. Se Ryan foi morto na noite de sexta-feira e seu corpo foi encontrado no domingo, isso significa que o cachorro teria ficado trancado dentro de casa por 36 horas. Porém, não havia provas de que o cachorro urinou ou defecou na casa. Isso sugere novamente que Ryan estava vivo na manhã de sábado. Ele tomou café da manhã e deixou o cachorro sair para fazer suas necessidades. A defesa também destacou que Gershansky não era o único suspeito. A defesa chamou outro suspeito para depor, o bom amigo de Ryan, Larry Hagenbusch. No depoimento, Hagenbusch disse que esteve na casa de Ryan no fim de semana, mas não lembrava o dia. Ele tinha álibi para sexta, mas não para sábado. Houve o incidente na manhã de domingo, antes do corpo ser encontrado, quando Hagenbusch desabou a chorar na recepção do consultório de seu conselheiro. Uma mulher afirmou que na segunda-feira, Hagenbusch revelou detalhes da cena do crime que não eram públicos. Incluía que ele foi morto com sua própria arma e encontrado de barriga para cima. A defesa argumentou que Hagenbusch matou Ryan no sábado. Hagenbusch pode ter estado bêbado e irritado. Ele também pode ter sentido ciúmes do amigo, cuja vida parecia estar indo bem. Ou talvez ele quisesse mais drogas para si e Ryan recusou-se a dar. Então eles brigaram e Hagenbusch matou Ryan. A promotoria tinha explicações para a maioria dos pontos problemáticos envolvendo Hagenbusch. Hagenbusch pode ter desabado no escritório do conselheiro, mas sua esposa o deixava e sua vida era uma bagunça. Ele pode ter chorado por vários motivos, além do fato de ter matado um amigo íntimo. Hagenbusch não sabia detalhes do assassinato antes de se tornarem públicos, e a morte de Ryan só foi considerada homicídio no dia seguinte ao achado do corpo. Hagenbusch também era próximo de Ryan, então ele poderia ter sabido dos detalhes sobre a morte por meio de alguém que soubesse sobre o falecimento. Além disso, às vezes as notícias se espalham rápido em uma cidade pequena. A defesa teve outra revelação. Havia evidências de DNA no caso. Na cueca que Ryan estava usando quando foi assassinado, havia DNA que nunca foi identificado. Isso indica que Ryan pode ter tido envolvimento sexual com outra pessoa além de Ann Wishman. Será que essa pessoa, ou alguém próximo como um namorado ou ex-ciumento, poderia ter se envolvido no assassinato? Não há como saber, mas isso sugere que outras pessoas além de Gershansky poderiam ter tido motivo para matar Ryan. O julgamento durou 3 semanas e o júri deliberou por 8 horas. Thomas Gershansky foi absolvido da acusação de assassinato.
Depois disso, o caso esfriou. Muitos não acreditam que alguém será condenado pelo assassinato de Brian Ryan. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se gostou, ficaríamos muito gratos se você se inscrevesse. Não esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.